Bem-vindo à Espanha, o país que é como uma festa interminável de cores, sabores e histórias emocionantes. Ao longo dos séculos, testemunhou batalhas épicas e momentos de esplendor cultural que moldaram sua identidade única. Já imaginou que teria levado Cervantes a escrever as aventuras de Don Quixote? O fato é que esse rico país é muito mais. Você já se perguntou como a Espanha se tornou o que é hoje? Você sabia que a Espanha não fala apenas o espanhol? Além disso, como essa nação se tornou um lar para pessoas de todo o mundo? A história da Espanha é cheia de altos e baixos, com muitas influências ao longo dos séculos. Desde tempos antigos, muitos povos diferentes deixaram sua marca na região da Península Ibérica. Os romanos governaram lá por um tempo, seguidos pelos mouros, que introduziram a religião islâmica, mas a Espanha acabou sendo reconquistada pelos cristãos. Nos séculos XV e XVI, a Espanha se expandiu criando colônias na América. Depois, enfrentou alguns desafios, como conflitos internos e a perda de suas colônias. No século XX, teve sua própria guerra civil e uma longa ditadura que só acabou com a morte de Francisco Franco em 1975. A transição para a democracia veio depois disso, resultando na instituição de uma nova Constituição em 1978. Hoje a Espanha é reconhecida como uma das principais economias da Europa e um centro cultural de destaque global. Apesar de possuir uma monarquia, a Espanha opera com um sistema democrático e parlamentar, em que a monarquia constitucional limita o poder dos reis. Felipe VI foi coroado rei da Espanha em 2014, sucedendo seu pai, João Carlos I. Se pensarmos em clichês, é comum lembrar da famosa tourada e do emocionante flamenco. No entanto, a riqueza cultural espanhola vai muito além desses estereótipos. Cada região, como a vibrante Andaluzia, a enérgica Catalunha, a histórica Galícia, a encantadora Navarra e o orgulhoso País Vasco, tem sua própria identidade e costumes especiais. Se você acha que o espanhol é o único idioma do local, está completamente enganado. Embora o espanhol seja a língua oficial em todo o país, o catalão, o galego, o vasco e o valenciano são línguas cooficiais em suas respectivas comunidades autônomas. Não se engane achando que tudo são apenas flores na política. A Espanha enfrenta desafios e questões complexas, especialmente relacionadas aos movimentos separatistas presentes em algumas de suas regiões. A Catalunha, a Galícia, Navarra e o País Vasco têm grupos que defendem a autonomia, alguns dos quais adotaram estratégias mais radicais, como a guerrilha. O famoso movimento separatista vasco, o ETA, é um exemplo notório. Apesar desses desafios, a Espanha continua a celebrar sua diversidade cultural e a valorizar suas tradições únicas, que são uma parte essencial de sua identidade. E falando em diversidade, não é só a capital que brilha por lá. Você sabia que Barcelona, a capital da Catalunha, é a mais rica do país? Ela é a capital econômica da Espanha, enquanto Madrid é a capital oficial e política. Se você gosta de história, a região de Andaluzia é um tesouro. Ela tem uma herança incrível da ocupação árabe, com lugares lindos como Sevilha, com suas reales alcázares, Córdoba, com sua impressionante mesquita, e Granada, com a deslumbrante Alhambra. E que tal falar das ilhas? Maiorca, Menorca e Ibiza são paradas obrigatórias para quem quer curtir umas praias maravilhosas e um agito, especialmente em Ibiza, na alta temporada europeia. A Espanha é um país que se orgulha de sua rica herança cultural e histórica, com 46 locais reconhecidos pela Unesco como Patrimônios da Humanidade. Entre esses tesouros estão o famoso Caminho de Santiago da Compostela, as obras impressionantes de Antônio Gaudí, a antiga cidade de Salamanca e o majestoso Parque Nacional do Teide. Além disso, o país é pontilhado por pontos históricos notáveis, como o Centro Histórico de Córdoba e as encantadoras cidades antigas de Ávila, Cáceres e Segóvia.
Nos Pirineus, perto da fronteira com a França, encontra-se o deslumbrante Parque Nacional da Ordesa, lar de uma rica variedade de flora e fauna, incluindo cabras montesas e camurças. Para os entusiastas da arte, a Espanha oferece experiências fascinantes, como o encantador Palácio de Cristal, localizado no coração do Parque do Retiro. O estilo de vida espanhol é conhecido por sua arte de viver bem. Um dos aspectos mais emblemáticos é a siesta. Esse tradicional descanso durante o dia é uma pausa merecida para um cochilo após o almoço, geralmente entre 14 e 17 horas, um pouco mais tarde do que o habitual em outros lugares, e remonta aos costumes romanos de descansar na sexta hora do dia. Na Espanha, o intervalo entre 14 horas e 17 horas, tanto no inverno quanto no verão, é dedicado a essa prática. Durante a Guerra Civil Espanhola, a siesta era um momento de pausa para aqueles que trabalhavam em mais de um emprego, uma necessidade em tempos difíceis. Apesar de não ser tão comum como no passado, a tradição da siesta ainda perdura. Nas grandes cidades, o comércio permanece aberto devido ao grande fluxo de turistas, mas a siesta continua sendo uma parte querida da cultura espanhola, representando uma tradição antiga que reflete a forma de viver do país. Eles gostam muito de comida. Um ditado diz: "Llena barriga, coração contento." Barriga cheia, coração feliz. E falando de barriga cheia, não podemos deixar de citar a culinária, que é um espetáculo à parte. A paella é um dos pratos mais famosos e sua história é fascinante. Você sabia que ela começou como um simples arroz com caldo e legumes, que evoluiu para o que conhecemos hoje, repleta de frutos do mar deliciosos, com mariscos, camarões e lagostas. Com o passar do tempo, a paella se popularizou em restaurantes ao redor do mundo, o que gerou algumas discussões sobre a padronização dos ingredientes. Os moradores de Valência, onde a paella foi criada, sempre se preocuparam em preservar a autenticidade da receita. Além da paella, os espanhóis são grandes apreciadores de peixes e frutos do mar frescos, que muitas vezes compõem as refeições diárias de diversas famílias. O pão também é um item essencial na mesa espanhola, acompanhando muitos pratos. Eles têm um carinho especial pelas barras de pão, que se assemelham às nossas baguetes e são facilmente encontradas em supermercados e mercadinhos locais. Eles ainda são adeptos da famosa dieta mediterrânea, que valoriza o azeite de oliva, nozes, grãos, legumes e frutas, trazendo benefícios incríveis para a saúde. Sem falar do apreço pelo vinho tinto, que para muitos é um dos segredos da longevidade espanhola. Com uma expectativa de vida de 82,4 anos, não é surpresa que a Espanha esteja entre os 10 países com maior longevidade. Adoram se reunir em bares, praças e restaurantes, saboreando um delicioso bocadilho. Eles são super descontraídos, engraçados e acolhedores. Muitos dizem que a cultura espanhola é uma das mais parecidas com a nossa brasileira. A Espanha é o país com maior número de bares por habitante. À noite, pessoas de todas as idades se encontram em um bar ou restaurante de bairro, e isso inclui o costume de fazer o sair de tapas, uma prática que envolve visitar vários bares em uma noite e experimentar um aperitivo em cada um, muitas vezes permanecendo no balcão para desfrutar a experiência. Outra curiosidade é que eles têm o costume de jogar os papéis no chão nos bares. E sabem o que é interessante? Esse costume acabou se transformando em um indicador de qualidade para os bares. Um bar com papéis espalhados pelo chão é um sinal de que muita gente passou por ali e se divertiu. É como se fosse uma marca registrada de um bom lugar para estar. E não podemos esquecer das festas. Os espanhóis são conhecidos por sua natureza festiva e o amor por comemorações. Aqui surge outro fato interessante. Tradicionalmente, as comemorações de aniversário eram centradas no santo do dia, com as crianças recebendo o nome do santo em questão.
No entanto, a prática de celebrar o próprio aniversário foi importada dos Estados Unidos e agora inclui elementos familiares como bolo, velas e a canção Cumpleaños Feliz. Os casamentos na Espanha geralmente ocorrem por volta das 19 horas, considerado um horário relativamente cedo para os padrões espanhóis. Além disso, a aliança de casamento é usada na mão direita, ao contrário da tradição brasileira, onde é usada na mão esquerda. As festas populares são eventos vibrantes e cheios de energia que refletem a rica herança cultural do país. Uma das celebrações mais notáveis é a Semana Santa, especialmente marcante na região da Andaluzia, onde procissões solenes e cerimônias impressionantes são realizadas em honra da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Além disso, o Dia de Reis, em 6 de janeiro, é celebrado com entusiasmo, com crianças escrevendo cartas aos Reis Magos em vez do Papai Noel, refletindo a importância das tradições culturais espanholas. E exatamente por esses motivos, além de ser uma das maiores economias da Europa e do mundo, também se destaca por oferecer uma ótima qualidade de vida. Com uma economia pulsante e um PIB de mais de 1,5 trilhão de dólares, o país acolhe pessoas de diversas partes do globo, atraídas por suas oportunidades e estilo de vida atraente. A Espanha tem sido um imã para pessoas de todo o mundo em busca de oportunidades e uma vida próspera, sendo o 10º país do planeta com mais imigrantes em números absolutos, atrás de países como Estados Unidos, Alemanha, França e Canadá. Mas nem sempre foi assim. Quando a crise econômica atingiu o país, a população imigrante diminuiu significativamente entre 2011 e 2017, caindo para 9,8% da população nacional. No entanto, à medida que a economia espanhola se recuperava, a porcentagem dos imigrantes aumentou rapidamente novamente entre os anos 2017 e 2020, passando a representar 11,7% da população nacional. Assim como muitos países europeus, a Espanha tem enfrentado o desafio do envelhecimento da população, o que é uma tendência comum em muitos países desenvolvidos. Mas qual é a origem desse fenômeno? Nesse sentido, 2 fatores desempenham um papel decisivo em sua evolução. Primeiramente, a Espanha está entre os 5 países da União Europeia com a menor taxa de natalidade por mulher. Não é de se surpreender, portanto, que o número de nascimentos tenha caído abaixo de 400 mil em 2017. Além disso, devemos considerar o contínuo aumento da expectativa de vida, que atingiu 83,07 anos em 2021. Assim, embora o número de óbitos tenha aumentado ligeiramente nos últimos anos, o desequilíbrio não foi completamente compensado. No entanto, a imigração tem desempenhado um papel importante em ajudar a equilibrar essa balança, trazendo uma energia jovem e vitalidade renovada ao país. Ao longo das últimas décadas, a Espanha testemunhou a chegada significativa de pessoas de outras regiões, vindas para a Espanha para viver ou trabalhar, provenientes principalmente da América Latina, mas também de outras partes da Europa e da África. Grupos vindos da Venezuela, Colômbia, Itália, Ucrânia e Argentina têm sido os principais contribuintes para essa mistura cultural vibrante. Nos últimos anos, Madrid tem experimentado um crescimento expressivo em sua comunidade latina, com um aumento significativo de venezuelanos, colombianos, peruanos, dominicanos e hondurenhos. Esse movimento dinâmico de pessoas de diferentes partes do mundo tem contribuído para a riqueza cultural e social da cidade. O fluxo migratório de argentinos para a Espanha aumentou impressionantes 65,8% entre 2020 e 2021, liderando a lista dos sul-americanos que mais migraram para o país. No entanto, os desafios persistem, especialmente no que diz respeito à imigração irregular, que muitas vezes traz consigo histórias de perda e dificuldades em busca de um futuro melhor.
Por exemplo, em 2022, a imigração irregular foi responsável por 31 mil entradas na Espanha, mas, infelizmente, mais de 11 mil pessoas, incluindo 377 crianças, perderam a vida no mar entre 2018 e 2023, enquanto tentavam chegar à costa espanhola. Apesar dos desafios enfrentados, a Espanha se destaca como um farol de esperança e oportunidade para muitos, oferecendo um lar acolhedor e repleto de possibilidades. Sua rica história, cultura diversificada, culinária incrível e clima agradável são apenas alguns dos atrativos que cativam aqueles que buscam uma vida próspera. A qualidade de vida equilibrada entre trabalho e lazer, aliada à cena cultural e social vibrante, tem um papel fundamental em atrair pessoas para a Espanha. As deslumbrantes paisagens naturais, as cidades históricas encantadoras e as praias magníficas, juntamente com a herança artística, formam um cenário irresistível para aqueles que desejam chamar este país de lar. E quanto a você? Já conhecia todos esses detalhes? Na sua opinião, o que acha que torna a Espanha tão atraente? Deixe sua opinião nos comentários e inscreva-se no canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.